Olá, ouvinte! Bem-vindo ao podcast As Leis do Sucesso segundo Pense e Enriqueça. Eu sou Diego, e hoje vamos iniciar uma jornada de transformação através dos princípios imortais de Napoleon Hill. Reserve os próximos minutos para refletir sobre como sua própria mente pode ser a chave para toda a riqueza que você deseja criar na vida. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem atravessar a vida com uma clareza rara, como se soubessem exatamente para onde estão indo, enquanto outras, igualmente inteligentes e esforçadas, vivem presas em ciclos de tentativa e frustração. Pare por um momento e reflita. Em qual desses grupos você se encontra hoje? Esta pergunta não é nova. Ela atravessa gerações, crises econômicas, guerras e avanços tecnológicos, e foi exatamente ela que deu origem a um dos livros mais influentes do século XX, Pense e Enriqueça. Napoleon Hill não nasceu rico, não veio de uma família poderosa, não herdou conexões nem privilégios. Ele nasceu em uma região rural dos Estados Unidos, em uma época onde oportunidades eram escassas e o futuro parecia mais determinado pelo lugar onde se nascia do que pelas escolhas que se fazia. Ainda jovem, começou a trabalhar como jornalista, e foi justamente esse trabalho que o colocou diante de um encontro improvável, quase acidental, que mudaria o rumo da sua vida. Pense por um momento. Você consegue identificar aquele momento decisivo que mudou ou pode mudar a direção da sua própria vida? Ao entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes de sua época, Hill ouviu algo que não soava como uma resposta comum. Carnegie não falou apenas sobre dinheiro, fábricas e aço. Ele falou sobre princípios invisíveis, sobre padrões mentais, sobre uma lógica que, segundo ele, governava o sucesso de maneira tão precisa quanto leis naturais. Carnegie afirmou que os grandes realizadores do mundo não chegavam onde chegavam por sorte, acaso ou talento isolado. Eles pensavam de um jeito específico antes de agir de um jeito específico. Faça uma pausa agora mesmo e observe seus próprios pensamentos. Como você tem pensado sobre seus objetivos e sonhos recentemente? E então veio o convite. Um convite que, para muitos, soaria absurdo. Carnegie desafiou Hill a dedicar 20 anos da sua vida investigando homens e mulheres bem-sucedidos, estudando seus hábitos mentais, suas decisões, suas crenças mais profundas. Não para escrever uma biografia ou um livro inspirador, mas para descobrir se existia, de fato, uma fórmula replicável. Algo que qualquer pessoa pudesse aprender, compreender e aplicar, independentemente da sua origem. Napoleon Hill aceitou. E talvez essa decisão diga mais sobre o livro que estamos explorando do que qualquer promessa de resultado. Durante mais de 2 décadas, Hill observou, entrevistou e analisou centenas de pessoas que haviam construído riqueza, influência e realização em diferentes áreas. Empresários, inventores, líderes, pessoas que moldaram o mundo ao seu redor. Ele procurava padrões, não o que elas faziam em público, mas o que acontecia antes, o que elas pensavam quando ninguém estava olhando, como lidavam com o medo, com o fracasso, com a dúvida e com a incerteza. Aqui vai um exercício prático para você. Identifique 3 padrões de pensamento que você percebe nas pessoas bem-sucedidas ao seu redor. Anote-os e reflita sobre como você pode incorporá-los à sua própria vida. É importante entender algo desde o início. Este livro não nasceu de teorias abstratas ou suposições otimistas. Ele nasceu de observação prolongada, de comparação cuidadosa entre quem alcançava resultados consistentes e quem, apesar de esforço, permanecia estagnado. Hill não estava interessado em atalhos rápidos. Ele queria entender a raiz. E o que ele descobriu foi desconfortável para muitos, porque não apontava para fatores externos como causa principal do sucesso. Não era apenas educação formal, não era herança, não era inteligência acima da média. O que surgia repetidamente era algo mais sutil, mais silencioso, mas extremamente poderoso. A maneira como essas pessoas organizavam seus pensamentos, a forma como definiam seus desejos, a convicção interna antes de qualquer prova externa. Por isso, apesar do título sugerir uma relação direta com dinheiro, Pense e Enriqueça nunca foi apenas sobre cifras, contas bancárias ou bens materiais.
O dinheiro aparece como consequência, não como ponto de partida. O foco real está na mentalidade. Você já parou para pensar o que significa verdadeira riqueza para você? Vai além do financeiro? No entendimento de que toda realização concreta começa como uma ideia, uma imagem mental, um desejo claramente definido que se instala na mente e passa a orientar decisões, comportamentos e perseverança. Hill percebeu que riqueza, em qualquer forma, segue sempre o mesmo caminho. Ela nasce primeiro no campo invisível do pensamento, só depois encontra expressão na realidade física. Antes de uma empresa existir, ela foi pensada. Antes de uma invenção mudar o mundo, ela foi imaginada. Antes de uma trajetória ser construída, ela foi escolhida internamente. Isso muda completamente a forma como olhamos para sucesso e fracasso. Se os resultados externos são reflexos de processos internos, então lutar apenas contra as circunstâncias é insuficiente. É como tentar corrigir a imagem no espelho sem ajustar o próprio rosto. Hill convida o ouvinte, desde agora, a inverter a lógica comum. Em vez de perguntar o que está faltando fora, ele propõe a pergunta mais difícil: o que ainda não foi definido dentro? Faça este exercício agora mesmo. Pegue um papel e escreva com clareza absoluta o seu maior desejo atual. Seja específico sobre o que você realmente quer conquistar. Ao longo da sua investigação, Hill também percebeu algo intrigante. Muitas pessoas até desejam uma vida melhor, mas poucas transformam esse desejo em algo claro, específico e dominante. A maioria vive com vontades vagas, sonhos indefinidos, esperanças genéricas. E a mente, quando não recebe direção clara, não se move com força suficiente para sustentar ações consistentes ao longo do tempo. Os homens e mulheres que Hill estudou tinham algo em comum. Eles não apenas queriam, eles sabiam o que queriam. E essa clareza moldava suas escolhas diárias, mesmo quando os resultados demoravam a aparecer, mesmo quando tudo parecia indicar que estavam errados. Havia uma fidelidade interna a uma ideia antes de qualquer validação externa. Talvez o aspecto mais provocador deste ensinamento seja o convite silencioso que ele faz a você agora. Hill não promete milagres, ele não garante riqueza rápida. O que ele oferece é mais exigente. Ele propõe que você assuma a responsabilidade pelo modo como pensa, que observe suas crenças, seus medos, suas justificativas, que perceba como muitas limitações aceitas como verdades absolutas são na verdade construções mentais herdadas, repetidas e nunca questionadas. Pergunto a você, quais crenças limitantes você carrega hoje que podem estar bloqueando seu caminho para a riqueza e realização? Ao longo desta série de podcasts, vamos explorar como a mente humana é extremamente poderosa, mas também facilmente programável. Ela responde à repetição, à emoção, à convicção. Aquilo que é alimentado com constância tende a se tornar dominante. Por isso, pensar não é um ato neutro, pensar é um ato criativo. Todo pensamento carregado de emoção e persistência caminha, cedo ou tarde, para alguma forma de manifestação. Essa ideia pode ser desconfortável porque elimina desculpas. Se riqueza começa na mente, então a pobreza, em muitos casos, também é sustentada por padrões mentais. Não como culpa, mas como consciência. Hill não escreve para acusar, mas para despertar. Ele acredita que muitas pessoas vivem abaixo do seu potencial, não por falta de capacidade, mas por nunca terem sido ensinadas a dirigir seus próprios pensamentos com intenção. Reflita. Quantas vezes por dia você direciona conscientemente seus pensamentos para o que deseja, em vez de reagir ao que teme? Este podcast não pede que você acredite imediatamente. Ele pede algo mais honesto. Que você observe, que compare, que reflita sobre sua própria trajetória, sobre quantas ideias você abandonou cedo demais. Quantas vezes ajustou seus sonhos para caber nas expectativas alheias? Quantas decisões foram tomadas mais por medo de perder do que por desejo de construir? Hill sabia que esses princípios não seriam confortáveis para todos, porque eles deslocam o foco do mundo externo para o mundo interno, e esse é um território que muitos evitam explorar com profundidade. Mas ele também sabia que para aqueles dispostos a olhar para dentro com coragem, algo se reorganiza. A forma de pensar muda,
E quando a forma de pensar muda, o curso da vida inevitavelmente acompanha. Ao terminarmos este primeiro episódio, fica claro que este não é um podcast para ser apenas ouvido. É uma jornada para ser vivida. Ele exige honestidade consigo mesmo. Exige disposição para abandonar crenças limitantes que por anos pareceram seguras. Exige, acima de tudo, a coragem de desejar algo grande e assumir esse desejo sem culpa, sem vergonha e sem justificativas. Porque, no fundo, a pergunta que Hill deixa no ar não é quanto dinheiro você quer ganhar, é se você está disposto a definir, com clareza e compromisso, aquilo que realmente deseja. Não de forma vaga, mas com a seriedade de quem entende que a mente precisa de direção para produzir resultados. Antes de nos despedirmos, aqui vai um desafio prático. Durante os próximos 7 dias, dedique 10 minutos pela manhã e 10 minutos antes de dormir para visualizar seu principal objetivo com todos os detalhes possíveis. Sinta as emoções de já tê-lo alcançado. Observe como essa prática simples começa a reorganizar suas ações diárias. No próximo episódio, vamos entrar exatamente nesse ponto, no momento em que o desejo deixa de ser apenas uma vontade passageira e passa a se tornar uma força organizadora da vida. Porque tudo começa aí. Antes de qualquer plano, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer conquista visível. Tudo começa quando um desejo deixa de ser apenas pensado e passa a ser assumido. Obrigado por sua atenção e por dar este primeiro passo na jornada de transformação. Eu sou o Diego, e este foi As Leis do Sucesso segundo Pense e Enriqueça. Até o próximo episódio.